Muito boa noite a você. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, mas aborda todas as técnicas antigas e modernas para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. No programa passado, nós falamos sobre a ansiedade. Na verdade, o Brasil é campeão em ansiedade. Em depressão, fica em segundo lugar, perdendo apenas para os Estados Unidos, mas também é uma outra grandeza. A depressão é considerada uma patologia comum em todo o mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram com esta doença. Esse é o tema do programa Saúdes, que está começando agora. Muito boa noite a você, seja muito bem-vindo a mais um programa Salutes. Hoje o tema é depressão. Nosso programa Salutes tem o patrocínio da Hidrogen Max, elevando sua saúde ao máximo. A Hidrogen Max produz máquinas e equipamentos que geram hidrogênio, tanto inalatório quanto em água, para a qualidade de vida, bem-estar, tratamento de doença, manutenção da saúde. São produtos que eu absolutamente recomendo. No programa passado nós falamos sobre o nosso projeto Academy, que é o primeiro slide no nosso programa de hoje. O Baldan Academy surgiu como um projeto para trazer as informações, levar para o público em geral toda a nossa experiência prática clínica de acupuntura, mais de 25 anos de profissão, mas também com a experiência do nosso programa Salutes, desde 2009, que a gente iniciou aqui na AltV, até hoje, de maneira ininterrupta. Passamos por outras emissoras, voltamos para casa de onde nós nascemos, etc. Mas são mais de 15 anos entrevistando os melhores médicos, técnicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas das mais diversas linhas. Nesse período todo nós produzimos muitos programas de variados temas, com muita qualidade, muitas informações. A gente pretende passar tudo isso para o público de uma maneira geral. Com isso, surgiu o Baldan Academy. A gente vai lançar e-books, que já tem e-books sobre ansiedade na disposição no nosso site, no Baldan Academy. Tem uma palestra, tem um curso online sobre medicina tradicional chinesa e práticas da acupuntura. É um curso online que surgiu de uma palestra do Simpósio Internacional de Saúde Integrativa, onde nós ministramos uma palestra. Dessa palestra a gente fez um curso online que já está à disposição. Fizemos um workshop sobre pulsologia chinesa, que foi um sucesso em outubro passado, 19 de outubro, aqui em São Paulo, e já tem um outro próximo já marcado para o dia 15 de março de 2025. Isso são apenas algumas coisas, né? Ainda vai ter muita coisa que a gente vai apresentar nesse projeto do Baldan Academy. Então, hoje nós vamos falar, dando continuidade ao programa de hoje, sobre a depressão. O slide número 2 fala exatamente desses números no mundo. 1 em cada 8 pessoas vive com alguma doença ou transtorno mental no mundo. Campeão é ansiedade e depressão, os mais comuns, uns 60% dos casos. Como a gente disse na abertura do programa, são mais de 300 milhões de pessoas que sofrem com a doença. O Brasil, como eu disse, é a maior prevalência da doença na América Latina, segundo o relatório da depressão e outros transtornos mentais da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Para se ter uma ideia de quanto que isso é tão importante, tão difícil de lidar, aqui no Brasil, em 16 anos, as mortes por depressão cresceram 705%. 705% de crescimento de depressão nos últimos 16 anos. Slide 5 fala exatamente dos dados do último mapeamento da OMS. 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Isso equivale a 11,7 milhões de brasileiros. 11,7 milhões de brasileiros sofrem de depressão. Em Cuba é o campeão em depressão. Em Cuba são 5,5,
Barbados 5,4, Paraguai 5,2, Bahamas 5,2, Uruguai 5 e Chile também 5. Chile e Uruguai com 5% e o Brasil com 5,8%. É fato que a pandemia da Covid-19 aumentou os casos de depressão. A pandemia aumentou. Cresceram 25% os casos. Entre 2018 e 2022, o percentual de pessoas que se preocupam com saúde mental saltou de 18% para 49%. De 18% para 49%. Daqui dá 2 vezes 8, 36, dá mais do que dobrou, né? Segundo uma pesquisa internacional do Service Monitor. Próximo slide. Depressão e ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano, tá? Em 2020. A gente já falou no programa passado que tem um estigma muito grande com as pessoas que passam por problemas mentais. E existem, inclusive, 20 países ainda criminalizam a tentativa de suicídio. Ou seja, a pessoa tentou se matar, ela é criminalizada, para vocês terem uma ideia. Próximo slide. O que é a depressão? Slide número 8. Transtorno mental comum. Milhões de pessoas ao redor do mundo passam por ela. Se caracteriza por uma tristeza persistente, comum e persistente. A pessoa sempre está triste, não tem motivação, não sente alegria, dorme mal, se alimenta mal, tem perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, alterações do apetite e sonhos que eu falei, dorme mal, come mal, fadiga constante, dificuldade de concentração, sentimentos de inutilidade ou culpa. Volta aqui para mim, espera aqui, por favor. Eu atendi várias pessoas com depressão. Aliás, a minha monografia no curso de psicopatologia de pós-graduação, título de especialista em psicopatologia que eu fiz na USP, a minha monografia diz respeito à acupuntura e depressão. E tenho bastante experiência com isso. No meu Instagram, inclusive, tem depoimentos de pessoas que tiveram até tentativa de suicídio, né? A Viviane é uma paciente do Rio de Janeiro. Ela, inclusive, ela fez um depoimento, está disponível lá no Instagram, né? Ela sabia que ia se tornar público, está lá disponível no Instagram. Ela chegou do Rio de Janeiro com a mãe falava o tempo todo, e ela sentada aqui, ela olhando para o céu, olhando para cima, tal, nem aí. No determinado momento eu pedi para a mãe dela, eu falei, olha, fica um pouco quieta. Eu falei para a moça, eu fui atrás de você? Não. Eu pedi para você vir aqui? Não. Então, se você quer se tratar, eu posso te ajudar, você dá atenção para mim, senão a porta da rua é serventia da casa, você pode ir embora. Aí ela tomou um choque. Foi o choque que ela precisava. Resumo da ópera. Ela precisava voltar, porque ela é casada, tinha 2 filhos pequenos no Rio de Janeiro, e eu propus para ela o seguinte, eu falei, você fica pelo menos 21 dias vindo aqui 3 vezes por semana. Ela tomava 90 comprimidos de Rivotril por dia. Você sabe o que é isso? 90 comprimidos de Rivotril por dia. Você imagina o que é isso? Uma loucura. Madrugada contumaz. E ela topou. E ela nem voltou para o Rio, conversou com o marido, e ela estava numa casa de uma psicóloga, a gente fez um tratamento absolutamente intensivo. E ela melhorou bastante. Inclusive, esse depoimento fala sobre isso. Inclusive, ela fala da tentativa de suicídio, etc. Então, e teve outros casos. Teve casos de pacientes com depressão que eu precisei ir na casa e praticamente arrombar a casa da pessoa, porque ele ficava dias e dias sem sair de casa, com a cortina totalmente fechada do quarto, não via a luz do sol. E eu entrei na casa, insisti na portaria para entrar. Ele estava todo queimado, porque deu um problema no chuveiro, ele se queimou tudo com água quente, na pia da cozinha, pratos e pratos e pratos de comida, com restos de comida para lavar, copos sujos, cama desarrumada, um ambiente péssimo, horrível. E eu já passei por isso, de atender pacientes nessa linha. Então, se você passa por momentos de depressão, se você conhece pessoas que têm depressão, eu sugiro estudar e reconhecer essas técnicas
para poder ajudar e a poder se autoajudar, não no momento depressivo, porque no momento depressivo a pessoa nem quer ajuda. Ela acha que está no fundo do poço e que de lá não vai sair. Então, eu sugiro que se estude, se busque soluções quando a pessoa está bem, e não quando está depressiva. Só procura a pessoa depressiva, só chega, é que nem a moça que veio aqui, olhando para cima, não acreditando em nada, achando que era mais uma técnica que não ia resolver, e etc. Até que eu dei aquele choque de realidade. Eu não te chamei aqui, se você não tiver interesse em ser ajudado, eu posso te ajudar. Se você não quiser, a porta está ali, pode ir embora. E eu acho que é ali que ela acordou, foi um choque de realidade. Valeu a pena, eu teria feito de novo, não me arrependo disso não. Vamos lá, o slide número 9. Combinação de fatores fisiológicos, neuronais e endócrinos. Isso aqui eu preparei para profissionais da área da saúde, mas interessa para todo mundo. Fisiológicos, alteração neuroquímicas, desequilíbrios de neurotransmissores, como a própria serotonina, noradrenalina e dopamina, plasticidade neuronal. O que que é isso? É problemas de estrutura cerebral mesmo, né? Função do cérebro que realmente o hipocampo e a amígdala não estão desempenhando papéis normais, por isso que precisa tratar. Lembrando que no primeiro programa a gente falou da importância da alimentação e da microbiota intestinal para a produção de neurotransmissores, por isso que uma dieta adequada é absolutamente importante nos tratamentos de depressão. O próximo slide ainda fala dos aspectos neuronais e endócrinos, como o sistema hipotálamo, pituitário e adrenal. Olha só, hipotálamo, pituitário e adrenal. São várias glândulas, inclusive as suprarrenais aí indicadas no tratamento hiperativo na depressão com elevação de cortisol. Cortisol principalmente é um hormônio, ele é produzido pela suprarrenal e dá a atividade, né? E pode ser hiperativo. Excesso de cortisol vai fazer mal, inclusive levar as pessoas à depressão. Sistema imunológico também comprometido com associação com inflamação crônica e alterações na imunidade. Também o intestino tem um papel importante na inflamação crônica, obviamente, e também na baixa da imunidade. No primeiro programa nós falamos do DSM-5, né, que é um documento de classificação das doenças internacional, como transtorno depressivo maior, o TDM, que aponta, além da depressão do humor, perda de interesse e prazer, disfunção nos sintomas cognitivos, ou seja, de conhecimentos, e também de problemas ligados ao prazer de viver, né? O próximo slide fala da análise endócrina. Então tem a hiperatividade no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, no HA, levando ao aumento do cortisol, principalmente por conta da atividade das suprarrenais, hipofunção na tireoide, que é o hipotireoidismo subclínico ou hipotireoidismo crônico. Gravamos uma entrevista com o Dr. Kater, que vai para o ar logo no início do ano, falando sobre a tireoidite de Hashimoto, que é um hipotireoidismo clínico, na verdade, que é uma hipofunção da tireoide e o sistema imunológico começa a atacar a tireoide achando que é um agravante, né, um invasor do corpo. Esse programa já está gravado e vai para o ar em janeiro. Deficiências e problemas na modulação dos hormônios sexuais, como o estrógeno e a testosterona, que desempenham um importante papel na modulação do humor e podem apresentar-se alterados em pacientes deprimidos. O próximo slide fala como a alimentação ajuda. Alimentos ricos em vitaminas e minerais ajudam o corpo a lidar com o estresse e manter o equilíbrio. A gente falou que o estresse é o predomínio do sistema simpático de luta e fuga, que ele é importante, como chamado de estresse, que ele é importante quando ele te leva à atividade e a você a fugir do perigo, e quando o problema maior fica, quando esse distress fica durante muito tempo, ele se eterniza, né? E aí gera o estresse, e aí isso é patológico, vai causar doença. E aí o cérebro pode funcionar melhor e melhorar também o humor, também com uma alimentação adequada. O que se recomenda? Alimentos integrais, vegetais, frutas frescas,
oleaginosas e peixes gordurosos, principalmente por conta do ômega 3 e da vitamina D. Deve-se evitar alimentos ultraprocessados e açúcar refinado, que agravam a inflamação. Esse é sempre um problema, né? Quando a pessoa chega no nosso consultório e a gente começa o processo de detox, que a gente começa a combater a inflamação e reduzir os níveis de intoxicação por metais tóxicos, por exemplo, a gente recomenda que se retire o leite e o glúten. E geralmente é uma batalha, porque as pessoas falam que não conseguem se reduzir o leite e o glúten. No próximo slide, 13, micronutrientes e vitaminas. Intervenção nutricional. O ômega 3, para reduzir a inflamação e melhorar a neuroplasticidade, estão presentes nos peixes, sobretudo de água salgada. O salmão deveria ter, mas esse salmão de cativeiro não é rico em ômega 3. Teria truta, por exemplo, mas é difícil de achar truta selvagem aqui nas grandes capitais, sobretudo aqui em São Paulo. Por isso se recomenda a suplementação, assim como a suplementação de vitaminas do complexo B, B6, B9, que é o ácido fólico, e B12, são essenciais para a síntese de neurotransmissores. O magnésio, que auxilia no relaxamento muscular e na regulação do humor, e também no controle do estresse, e zinco, que é um antioxidante importante para funções imunológicas e cerebrais. O que diz a medicina ocidental? Vamos lá. Depressão, problema de neurônios do sistema límbico e córtex pré-frontal, é o slide 15. Alterações no funcionamento desses sistemas cerebrais estão relacionadas à depressão, especialmente no controle do humor e na resposta emocional. Próximo slide fala sobre os neurotransmissores na depressão. Serotonina, noradrenalina, dopamina e glutamato. A serotonina regula o humor, o sono e o apetite. Já falamos da importância do sono para o funcionamento do sistema simpático, que desliga o simpático e faz com que haja uma recuperação metabólica, cerebral e emocional. O sono é absolutamente um dos pontos mais importantes para o tratamento tanto da ansiedade quanto da depressão. Níveis baixos de serotonina são um dos principais fatores associados à depressão. Noradrenalina ou norepinefrina, baixos níveis desse hormônio são observados na depressão, o que afeta os níveis de energia e também do humor. Dopamina, crucial para a motivação e recompensa. Disfunções contribuem para a depressão. E também para a anedonia, ou seja, a diminuição do prazer nas atividades. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro. Baixos níveis de glutamato também estão associados à depressão. Deficiências nutricionais é o próximo slide, 17. Ácidos graxos ômega 3, EPA, tanto o EPA quanto o DHA, um é mais para o cérebro, o outro é mais para o coração, mas a falta de ambos piora os sintomas depressivos. A B12, isso é também indicada para os vegetarianos e os veganos que precisam suprir a B12. A sua deficiência está frequentemente associada à depressão. A B9 também, a vitamina B9, que é o ácido fólico. A D3 também, que é muito comum em pessoas depressivas. O magnésio e o zinco. A sua deficiência afeta os níveis de serotonina e dopamina. Alimentos adequados, né? Como a gente falou, que é o próximo slide, é o 18. Fontes de ômega 3, peixes gordurosos, aí eu falei sobre o salmão, mas que também hoje ele não tem quantidades significativas de ômega 3, porque eles são criados em cativeiros, mas podem ser também obtidos por intermédios das sementes de linhaça, quia e nozes. Em B12, carne, peixes, ovos e laticínios. Laticínios não é indicado por conta da inflamação, porque é decorrente também de leite, né? Os peixes também, como eu disse, tem alguns problemas de serem peixes criados em cativeiros e talvez às vezes precisa suplementar, sobretudo os veganos e vegetarianos. Alimentos ricos em ácido fólico, folhas verdes escuras como feijão, lentilha,
também o abacate, que é muito interessante, os ricos em vitamina D, principalmente exposição solar, peixes gordurosos, cogumelos e ovos. Em magnésio, amêndoas, castanhas, abóbora e espinafre. Amêndoas, castanhas, abóbora e espinafre. E ricos em zinco, carne vermelha, frutos do mar, sementes de abóbora e lentilhas. Volta aqui para mim, Xerec. Essa é uma das interpretações da medicina, inclusive da medicina ocidental, que é muito cartesiana, né? Newtoniana e cartesiana. Costuma-se falar isso. O pessoal da medicina integrativa, né? Isso é cartesiano, isso é newtoniano. Isso bate de frente com a física quântica, com a medicina quântica, com a ortobiomolecular, com a questão da biorressonância, bate de frente. Isso não é muito legal porque são conceitos muito diferentes. Então nós vamos falar por quê. O que é newtoniano e o que é de cartesiano. Vamos lá para o próximo slide, dia 19, o slide 19. Isaac Newton, cientista inglês, físico, matemático, viveu entre 1642 e 1727. E René Descartes, próximo slide, filósofo, físico e matemático francês, 1596-1650. Ambos foram responsáveis pela ciência física, né? Eu observo o fenômeno e, quando ele se repete muitas vezes, eu crio uma lei, a lei física. Nada contra. Nós precisamos desse tipo de entendimento. Mas tem um pecado diante disso, que a gente vai ver no nosso slide 21. O pecado da ciência médica atual é com a base apenas em Newton e Descartes. Claro que eles são absolutamente importantes na área da saúde, inclusive na alopatia, nas questões dos médicos, dos remédios contrários, né? Contrários. É o contrário da homeopatia, né? Aos remédios como antibiótico, anti-inflamatório, antitérmico e etc. Eles têm um momento deles, mas não é só isso. O fato é que não é só isso, por isso que a gente chama de pecado. Tem indicações alopáticas, como está aí nesse slide, é uma das possíveis abordagens. E há outras baseadas nas medicinas ancestrais, que inclui a fitoterapia indígena, a medicina da floresta, fitoterapia de diversas civilizações, a alquimia chinesa, a alquimia medieval, a acupuntura, como importante ramo da medicina tradicional chinesa, terapias frequenciais, quânticas, biorressonância, e etc, etc, etc. Eu vou pedir, bota aqui para mim, Xerec, eu vou pedir um minuto de atenção de vocês para fazer um pequeno intervalo comercial, a gente já volta já já. Um minuto só. A Hydrogen Max é a empresa número 1 em geradores de hidrogênio molecular da América Latina. Temos os equipamentos mais modernos do mercado, com a membrana separadora de prótons e o titânio platinado, e além disso, temos as garrafinhas de hidrogênio molecular mais vendidas e potentes do Brasil, fabricada nos Estados Unidos. Quer saber um pouco mais sobre a Hydrogen Max? Dá um Google. Olá, eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com biofísica, biorressonância. Nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de biorressonância. A gente trata desde ansiedade, depressão, até questões físicas como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11 97 719 2266. Vamos juntos. Muito bem, no programa de hoje estamos falando sobre depressão. Semana passada falamos sobre ansiedade, o programa está disponível no ar. Se você não teve a oportunidade de ver, pode procurar aqui no canal, você vai achar o programa sobre ansiedade e no programa de hoje nós estamos falando de depressão. No primeiro bloco falamos sobre o que é, como se identificar, quais são os principais sintomas, faltas de serotonina, as questões metabólicas, etc. Inclusive com uma visão da medicina ocidental e alopática. Nessa segunda parte do programa nós vamos falar um pouco das medicinas integrativas. O que isso pode auxiliar no tratamento da depressão. Então no slide 22 fala-se da importância
da base das medicinas integrativas, que é o mergulho em si mesmo. Você não mergulhar em si, você não vai conseguir chegar, primeiro, às razões da patologia, e segundo, não vai ter o controle suficiente para o tratamento adequado. Esse mergulho em si tem várias possibilidades, vários caminhos, né? Como no slide 23 tem a medicina indígena, que trabalha com a fitoterapia. Aliás, nós temos uma linha de fitoterápicos que unem a medicina chinesa, a indígena, com a questão frequencial, com a biofísica, né? Porque nós impregnamos nossos produtos da fitoterapia indígena com frequências. Está disponível em nosso site, na nossa loja, que é loja.jcbaldan.com.br. loja.jcbaldan.com.br. No próximo slide a gente fala da Ayurvédica, que é a medicina indígena, que trabalha com Kapha, Pitta e Vata, as constituições do homem, né? Terra, água, fogo, ar e espaço, ou éter, né? Segundo a medicina energética, né? Terra, água, fogo, ar e espaço. Então, Kapha, Pitta e Vata, cada um deles tem um tipo de tratamento adequado, cada um desses tipos de pessoas. No próximo slide a gente vê os pontos de tratamento da medicina ayurvédica, que você trabalha com óleos muito interessantes, com óleos essenciais em pontos, tá? Isso não são pontos de medicina chinesa, não. São pontos de medicina ayurvédica, de medicina hindu, né? Da Índia. Medicina ayurvédica, não é medicina chinesa, não. E aí tem a medicina egípcia, que trabalha-se também com muitas loções, com concentrados. E aí, por fim, a medicina tradicional chinesa, que é o slide 27 e 28, que mostra o continente, né? A arquitetura da China. Mas, se você analisar, volta aqui um pouquinho, tira aqui no slide próximo, no slide 29, a gente vai ver que o próprio Hipócrates, que é considerado o pai da medicina ocidental, Hipócrates, pai da medicina ocidental, ele levou muito em consideração muitas das teorias que a gente defende nas medicinas ancestrais. Ele vê que o Hipócrates trazia muito das medicinas ancestrais. Ele tem esse papel de resgate das medicinas antigas. No slide 30 tem ele aqui, o Hipócrates, que viveu entre 460 a 377 a.C. Obviamente que essa é uma ilustração, a gente não garante que possa ser, ele tenha tido essa face, essa expressão e esse rosto. No slide 31 a gente vê alguns princípios do Hipócrates, pai da medicina ocidental, primeiros conceitos de saúde pública e higiene. Então ele falava que havia as endemias, que eram os males causados pelo clima, água, agricultura, má nutrição e costumes. Olha quanto isso é absolutamente importante e atual. Nós temos problemas hoje no clima, nós temos problemas com hoje da água, tanto é que eu consumo praticamente água destilada e água de osmose reversa. Eu tenho filtros de osmose reversa em casa e eu tenho absolutamente, indico, se você tiver interesse, escreva para a gente, que a gente tem fornecedores de osmose reversa. Problemas da agricultura. Outro dia eu vi uma entrevista do Dr. R. Ribeiro falando que a monocultura, principalmente a monocultura, esgotou os solos, né? Principalmente aqui no Brasil. Você planta soja, quer dizer, a soja precisa de determinados nutrientes. De repente acaba esses nutrientes. Aí se faz uma reposição NPK, que é fósforo, sódio e potássio, que na verdade não vai repor os minerais. Antigamente se fazia a rotação de cultura, plantava uma oleaginosa, depois plantava uma fruta, depois plantava uma verdura, você ia fazendo rotação de cultura, chamada rotação de cultura. Hoje, com o problema não só dos micronutrientes da terra, o Brasil também tem outro triste título, né? Ele é campeão em uso de agrotóxicos. Os agrotóxicos são absolutamente tóxicos para a humanidade.
os agrotóxicos, como a gente está falando, e o Brasil é campeão na aplicação de agrotóxicos, o que é um absurdo para a nossa saúde. E aí junta-se a má nutrição, que a gente também está falando todo o tempo, inclusive relacionados, os problemas relacionados à desbiose intestinal e costumes. Olha só o quanto que isso está atual. Isso era Hipócrates antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. E aí ele falava de males de outras origens, resfriados, pneumonias, gota, excesso de ácido úrico, cirrose, que é problema hepático, mau humor, tuberculose, malária, diarreia e etc. No próximo slide ele fala, segundo a cura, segundo ele, dependiam de 3 coisas, absolutamente atual também. Medicamento do corpo, a ação do médico e a vontade de viver do paciente. A vontade de viver do paciente é absolutamente importante no programa de hoje, que tem a ver com um caso de depressão, e a gente viu que aumentou 750% em 16 anos. Muitas vezes, para ajudar o depressivo, tem que ir na casa, tem que insistir para que faça um tratamento, porque o depressivo, na maioria das vezes, não busca ajuda, não tem interesse em melhora. Próximo slide, 31. Medicamento do corpo, o que é? Imunidade, a própria sabedoria do corpo, ou homeostase, que é o equilíbrio. Para ter imunidade e o corpo ter a sua própria sabedoria, obviamente que ele tem que estar bem nutrido do ponto de vista metabólico, mineral, nutritivo, de vitaminas e etc. Micronutrientes, etc. Ação do médico, aí sim entra a questão dos medicamentos, questão da cirurgia ou psicoterapia. Quando ele fala dos humores, nós temos 4 humores, que é o sangue, bile, astrabile e pituita. Esses humores são secreções de glândulas endócrinas e faz parte do metabolismo. O sangue, obviamente, tem a ver com a medula espinhal, a bile está ligada com o fígado e vesícula biliar, assim como a astrabile, e pituita tem a ver com a pituitária. Corpus Hippocraticum, desculpe. Corpus Hippocraticum, de latim, é uma das filosofias de Hipócrates. A vida é certa, a arte é longa, a experiência é enganosa e o julgamento difícil. Eu gosto muito dessa frase de Hipócrates. A vida é certa, a arte é longa, a experiência é enganosa e o julgamento é difícil. No slide de 35, a gente fala da integração, que é o caminho. Essa é uma proposta minha, né? Uma posição minha particular. A alopatia surge para ajudar a natureza, contrarios curantur, que é o antagonismo como princípio, e a homeopatia surge para ajudar a natureza por intermédio do princípio da semelhança. Busca-se a homeostase pelo semelhante. O caminho agora, segundo eu penso, é integrar todas as terapias, por mais antagônicas que pareçam. Muito bem, aí eu falo com o próximo slide, conhecimento atual, a gente pula para o 37. O que se pensa, o que se acha da acupuntura? Remédio para enxaqueca, para dor de coluna, pressão alta, diabetes, tireoide, remédio para memória. Aspectos mais profundos da existência, medicina tradicional chinesa, no slide 39, trabalha com o homem moderno como um todo, os aspectos físicos e psíquicos. 40. Importante ramo da medicina tradicional chinesa, a acupuntura é uma técnica milenar, ao mesmo tempo um dos mais antigos sistemas de cura e manutenção da saúde, tem tudo para ser utilizado como um método no Brasil e no mundo para o futuro próximo, segundo eu penso. No próximo slide 41 a gente fala do Anti, 5.000 anos que tem o registro da acupuntura. O 42 é o livro, né? O Imperador Amarelo, que é o clássico da medicina tradicional chinesa. O 43 é os sábios chineses ensinaram o quê? 44, corpo, energia e mente. Ensina e explica que o corpo e mente são manifestações polares de uma mesma e única energia. A essência, a energia essencial, a energia primordial ou tal, e polariza-se em yin e yang. O próximo slide é a energia yin, é o alimento, e a outra é o ar, que é o yang. Harmonia e equilíbrio é o que causa saúde. No 45 a gente vê
No 46 a gente vê o surgimento dos 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. No seguinte, 47, como eles se organizam no pentagrama: madeira, fogo, terra, metal e água. No 48, como isso se liga no ponto de vista desse pentagrama, de ciclo de geração. Madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, água alimenta a madeira. E no 49, madeira, fogo, terra, metal e água, no ciclo de geração e de repressão. Agora eu vou pedir para o Xerec pular, porque nosso tempo cresceu muito, foi muito rápido nesse programa. Eu quero convidar a todos que no dia 5 de dezembro vamos dar uma aula online pelo pelo YouTube, no canal João Carlos Boldan, às 18h30. Desculpe também, é 18h30 mesmo, 18h30. No canal, no dia 5 de dezembro. Os interessados deixam um nome. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link para que você possa fazer a sua reserva para assistir a nossa aula. É gratuita, é absolutamente gratuita. Para encerrar esse programa, eu vou pedir para o Xerec para o slide 55, que é muito importante, onde a gente faz uma associação dos órgãos metabólicos com as emoções. Então, o coração está ligado à alegria, o baço está ligado ao baço pâncreas com a reflexão e o pensamento, o rim com medo, os rins com medo e também com os processos de autoridade, e o fígado com a raiva. O próximo slide faz uma associação rápida: coração está ligado com fogo, baço pâncreas com terra, pulmão metal, rins água e fígado madeira. E aí tem uma série de interpretações que a gente faz, que a gente provavelmente vai falar nessa aula, sobre hiperfunção e hipofunção de cada um desses órgãos e o que isso representa do ponto de vista emocional. É uma aula que vai ser bem interessante. Eu agradeço a todos pela audiência do programa de hoje. Lembrando que o programa Salutos tem um patrocínio da Hidrogen Max, elevando a sua saúde ao máximo. Lembrando que o hidrogênio é um elemento que age diretamente na célula, dentro da geração de energia da mitocôndria das células. Agradeço muito a atenção de todos, desejo ótima semana e até a próxima segunda.